E aí, tudo bem? Você já esteve estudando ou fazendo uma prova? Aí aparece a seguinte pergunta: determine a razão entre as grandezas A e B. Você sabe fazer essa razão? Sabe direitinho como proceder nesse caso? Então, hoje vamos ver razão e proporção, dois conceitos super importantes quando precisamos fazer comparação de grandezas. Por exemplo, é super importante saber se duas grandezas têm relação diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, apoie os professores que estão deixando conteúdos gratuitos para vocês aqui no YouTube, deixando o seu like. Vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo é relevante para você, beleza? Pessoal, entender essa comparação entre as grandezas e a relação entre elas vai ser super importante na hora que formos resolver regra de 3, simples e compostas. Mas a boa notícia é que entendendo esses conceitos, você dificilmente vai errar quando for resolver novamente uma regra de 3, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Então aqui, pessoal, vamos começar falando de razão, né? A razão, o que ela vai ser? A gente pode pensar na razão como uma fração. Então uma razão pode ser uma fração do tipo A sobre B, onde se compara dois tipos de dados. Por exemplo, eu estou em um restaurante e nesse restaurante eu tenho lá que trabalham um número de mulheres e um número de homens lá, né? Vamos fazer aqui. Então no restaurante trabalham 25 mulheres e 15 homens. Então qual que é a razão de homens para mulheres? Quando eu falo a razão de homens para mulheres, vou fazer assim: a razão de homens para mulheres, certo? Tá falando aqui. Então quando eu falo de para isso, né? Então eu tô falando aqui de homens para mulheres. Quando eu falo assim, vou falar de homens para mulheres. Quando eu leio homens para mulheres, eu tenho que pensar aqui o primeiro que tá vindo aqui, que são os homens, vai ser o numerador da fração, e mulheres, que tá vindo depois, vai ser o denominador da fração. A gente pode pensar na fração assim, colocando, então, em vez de A e B, vou mudar para H e M, porque são homens H e M mulheres. Se eu pensar dessa forma, então, eu sei que os homens estão para as mulheres, tá? Em uma razão de 15 homens a cada 25 mulheres. Quando eu escrevo essa fração assim, eu posso simplificar também, tá? Porque essa fração aqui, ela pode ser reduzida, já que em cima e embaixo pode ser dividido por 5, né? Então fica 3/5. Então, que informação que tem numa razão? Uma comparação entre a quantidade de homens e mulheres. Nesse restaurante, a cada 3 homens, eu vou encontrar 5 mulheres, certo? Se eu pegar um grupo de pessoas e analisar, eu posso pensar nessa razão aqui. Então, eu sei que a razão de homens para mulheres é de 3 para 5. Eu poderia pensar ao contrário também. Qual é a razão de mulheres para homens? Então agora, ó, o numerador da fração seria M e o denominador seria H. Então a razão de mulheres para homem ficaria M sobre H é igual a 25 para 15. Ou seja, 5 para 3. Então, eu tenho 5 mulheres para cada 3 homens que trabalham no restaurante. Então, é uma espécie de comparação entre dois dados aqui. Os dados são o número de mulheres e o número de homens que trabalham no restaurante. Dessa maneira que eu posso pensar numa razão. O que você tem que prestar atenção é na ordem aqui. Quando eu falo razão de homens para mulheres, então o homem tem que vir antes da mulher. Ou seja, o homem está no numerador e a mulher no denominador. É assim que você tem que pensar para construir uma razão. Isso é importante porque nos exercícios de vestibular, eles dão umas informações, uns cálculos e tal, depois fala assim: determine a razão de isso para isso. Você vai ter que saber a ordem correta de escrever quando você vai escrever uma razão, tá? Então a ordem correta vai ter uma informação para outra informação. No caso aqui, homens para mulheres. Você vai ter que considerar que a primeira informação que vem antes do para vai ficar no numerador, e a segunda informação que vem depois do para no denominador. Então aqui, ó, antes do para homem e aqui depois do para mulheres. No segundo exemplo, eu tenho antes do para mulheres, depois do para eu tenho homens. Poderia ser feita uma comparação no total também. Então qual a razão entre o número de homens e o total de funcionários? Essa é outra maneira de escrever. Então eu tenho de novo aqui, ó, primeira informação, homens, certo? Então colocar H aqui está no numerador, o número de homens e o total de funcionários. Então, de novo, a segunda informação, essa aqui, a gente vai chamar aqui de total, beleza? Que eu vou representar pela letra T apenas. Então, nessa razão aqui eu teria homens dividido pelo total,
é igual ao número de homens, que é 15, dividido pelo total, que é 25 mais 15. Porque agora estou pensando em homens e mulheres aqui embaixo. Então eu vou ter 15 para 40 aqui embaixo. Tá simplificando embaixo, em cima, por 5. Botei então 3 para 8. Como é que eu leio isso aqui? A cada 8 pessoas que trabalham no restaurante, 3 são homens. Essa é a maneira de ler essa razão aqui então. Então isso aqui é o que a gente chama de razão. Vamos ver agora o que é uma proporção. Já que a aula é sobre razão e proporção, já vimos que é razão, agora a proporção. A proporção, ela pode ser pensada como uma igualdade de razões. Por exemplo, eu vou comparar a razão A sobre B com a razão C sobre D. Então, quando eu faço uma igualdade de duas razões, eu estou fazendo uma proporção. E aí, quando eu tenho isso aqui, eu estou com uma igualdade de duas frações, certo? Com uma igualdade de duas frações, eu posso passar esse B para cá multiplicando, certo? E posso passar esse D também para cá multiplicando. Quando a gente tem algo desse tipo aqui, a gente pode escrever aqui A vezes D é igual a B vezes C. Outra coisa interessante aqui da proporção é que se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, isso também vai ser igual a A mais C dividido por B mais D. Se eu pegar uma fração dessa aqui e gerar uma fração equivalente com ela, por exemplo, eu pego essa fração aqui e multiplico em cima e embaixo por 2. Fica 2A sobre 2B. Eu posso colocar aqui, ó, 2A mais C dividido por 2B mais D. Ou seja, se eu pegar a fração, qualquer uma delas, a da esquerda ou da direita da igualdade, gerar uma fração equivalente, continua valendo essa propriedade aqui. Posso escrever como a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores. Fazendo aqui um exemplo, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. A gente sabe que 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Então, estou comparando essas duas frações. Olha que interessante. Se eu usar a propriedade, posso escrever aqui, ó, soma dos numeradores dividido por soma dos denominadores. Então, ó, 1 mais 2 dá 3 e 4 mais 8 dá 12. Dá 3/12. Repare que, se eu pegar essa fração e simplificar, se eu reduzir ela, dividindo em cima e embaixo por 3, vai dar 1/4. 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Tá? Então, tá aí a demonstração da propriedade com esses números aqui. E como eu disse, eu posso pegar uma fração e gerar uma fração equivalente que vai continuar valendo, né? Então, se eu pego essa fração aqui, ó, e multiplico em cima e embaixo por 3, então fica 3 vezes 2 dividido por 3 vezes 8. 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 8 dá 24. A gente pode continuar fazendo aqui, ó. Eu, em vez agora de escrever 1/4 igual a 2/8, eu vou escrever aqui 1/4 igual a 6 sobre 24, que é essa fração aqui. Continua valendo, ó. Soma dos numeradores dividido por soma dos denominadores. 6 mais 1, 7. 4 mais 24, 28. Repare que eu posso dividir em cima e embaixo por 7, que vai dar 1/4 também. Então, você pode usar essa propriedade aí da proporção se você precisar. Então, agora nós vamos ver o que significa ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos fazer isso para a gente entender essa questão de diretamente e inversamente proporcional. Nós dizemos que dois números são diretamente proporcionais. Por exemplo, eu posso falar que 12 é diretamente proporcional a 3. E 12 também é diretamente proporcional a 6. Por quê? Porque existe um número vezes 3 que dá 12. Existe um número que vezes 6 também dá 12. Então aqui eu posso colocar 4, aqui eu posso colocar 2, certo? 4 vezes 3 dá 12 e 2 vezes 6 também dá 12. Então a gente pode dizer que ele é diretamente proporcional quando ele é escrito dessa forma aqui. E pode ser feito um número vezes uma multiplicação para chegar no que a gente está querendo. Então eu posso dizer 12 é diretamente proporcional a 3. Posso, porque existe um número que a hora que eu multiplico 3 dá 12. 12 também é diretamente proporcional a 6. Sim, porque existe um número que a hora que eu multiplico por 6 dá 12. Então, isso que significa ser diretamente proporcional. Quando a gente fala em grandezas diretamente proporcional, quer dizer que se uma aumenta, a outra também aumenta. Isso quer dizer grandeza diretamente proporcional. Porque, vamos supor que eu estou comparando duas coisas e elas são diretamente proporcionais.
Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Então vamos ver um exemplo aqui de diretamente proporcional. Um com números apenas e outro com grandezas, tá bom? Começando aqui com números. Esse exemplo está dizendo que 168 é composto por uma soma de duas partes diretamente proporcionais a 3 e 5. Quanto vale cada parte? Peguei o 168 e dividi em duas partes diretamente proporcionais a 3 e 5. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um número tal que eu multiplico 3 e esse mesmo número eu vou multiplicar o 5 e a soma vai dar 168. Então eu vou ter assim, ó, 3 vezes um número mais 5 vezes esse mesmo número vai dar 168. Esse número aqui que eu tenho que usar nas duas partes aqui, estou chamando de letra K aqui, ele é chamado de constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade quer dizer que existe um número que é uma constante de proporcionalidade que eu posso multiplicar 3 e multiplicar 5, somar e vai dar 168. Então quando ele fala quanto vale cada parte, está perguntando quanto vale 3K e quanto vale 5K. São as duas partes que chegamos aqui. Agora veja, se eu tenho aqui 3K mais 5K é igual a 168, eu consigo descobrir o valor de K, porque isso aqui é uma equação de primeiro grau, certo? 3 mais 5 vai dar 8K, que é igual a 168. Portanto, K vai ser 168 dividido por 8, que é igual a 21. Então, quanto vale cada parte aqui? Eu tenho uma parte que vale 3 vezes 21, que é igual a 63. E eu tenho outra parte que vale 5 vezes 21, que é igual a 105. E aí, ó, 63 mais 105 dá 168. Então, aqui eu fiz uma divisão de 168 em duas partes diretamente proporcional. E essas partes são 63 e 105. Diretamente proporcional a 3 é o 63 e diretamente proporcional a 5 é o 105. Então aqui eu fiz um exemplo com um número, né, de diretamente proporcional. Peguei um número e dividi em duas partes diretamente proporcionais. Mas é importante a gente olhar para grandezas também. Grandezas diretamente proporcionais. Então, falando de grandezas diretamente proporcionais, a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho que pensar o que são grandezas, né? Por exemplo, grandezas físicas, né? Como força, temperatura, velocidade, tempo, né? Isso é um tipo de grandeza, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a distância de deslocamento de um certo móvel aqui. A distância ela é igual a velocidade vezes o tempo. Então, eu estou falando aqui de grandezas físicas. Se eu pegar um caso aqui com velocidade constante, então o carro está andando com velocidade constante. Ou seja, quanto mais tempo passar, maior vai ser a distância que ele anda, concorda? Então, ó, eu tenho aqui 1 segundo, depois de 1 segundo, mais um pouco, depois de 1 segundo, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, assim por diante. Então, eu vou ter várias distâncias percorridas aqui a cada segundo. Então, a distância percorrida de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, assim por diante. O carro continua andando, ele vai percorrendo uma distância cada vez maior. Então veja, ó, essa distância aqui é para 1 segundo, essa distância aqui para 2 segundos, essa distância aqui para 3 segundos. Ou seja, vai andar uma distância cada vez maior conforme o tempo vai passando. Então, o que está acontecendo aqui? Quando o tempo aumenta, a distância percorrida também aumenta. Isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. Então a gente pode escrever aqui. Então, D, né, a grandeza D é diretamente proporcional a T. E nesse caso aqui, da criação diretamente proporcional, o V que vai ser a constante de proporcionalidade, porque ele é um número constante, porque está falando aqui que é a velocidade constante, e aí ele vai ser então a constante de proporcionalidade. Ou seja, quanto mais eu aumento o T, mais vai aumentar o valor de D. Distância é diretamente proporcional ao tempo. Agora vamos ver a questão de inversamente proporcional. Então, inversamente proporcional, ela funciona assim. Lembra que eu usei o 12 para falar que 12 era diretamente proporcional a 3? O 12 também pode ser inversamente proporcional a 3. Por quê? Porque eu sei que existe um número aqui que se eu dividir por 3 vai dar 12. Então 12 é inversamente proporcional a 3 porque existe um número que se eu dividir por 3 vai dar 12. Da mesma forma eu tinha falado que 12 ele era diretamente proporcional a 6. Se eu pensar em inversamente proporcional também posso pensar, porque existe um número que se eu dividir por 6, vai dar 12. Então, isso significa inversamente proporcional. Então, preciso encontrar um número, que era que eu divido por 3, que dá 12. Eu preciso encontrar um número, que era que eu divido por 6, que dá 12. Então, da mesma forma que fizemos no caso anterior, fazendo aqui um exemplo com números, né?
Então esse exemplo fala assim, ó, que 175 é dado pela soma de duas partes inversamente proporcionais a 2 e 3. Quanto vale essas partes? Da mesma forma que foi feita antes, eu tenho que somar duas partes e dar 175. Só que agora é inversamente proporcional. Então, um número dividido por 2 mais um número dividido por 3 vai dar 175. E aqui mesma coisa, eu tenho aqui K e K, né, onde o K é a constante de proporcionalidade. Agora veja, se eu tenho K sobre 2 mais K sobre 3, dando 175, isso aqui é uma equação que eu posso resolver e descobrir o valor de K. Então, se eu resolver essa equação aqui, ó, vamos tirar o MMC entre 2 e 3. O MMC entre 2 e 3 vai dar 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes K vai dar 3K. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes K vai dar 2K. Isso é igual a 175. Agora eu posso passar esse 6 para cá multiplicando. Ficar então que 3K mais 2K é igual a 175 vezes 6. Seguindo com essa conta aqui, 3K mais 2K vai dar 5K. A multiplicação aqui, 175 vezes 6, né? 6 vezes 5 dá 30, sobe 3, 6 vezes 7, 42 com 3, 45, sobe 4, 6 vezes 1, 6 com 4, 10. Então K é igual a 1050 e passo 5 dividindo. K vai ser igual a 210. Então eu sei que 210 dividido por 2 mais 210 dividido por 3 vai ser igual a 175. O que o problema pergunta? Eu tenho duas partes, essa e essa, que somando vai dar 175. Pergunta qual que é a menor das partes, certo? Aqui é interessante para pensar no inversamente proporcional. Por quê? Então, se eu mantenho o numerador, manteve-se em 210, e eu mexo no denominador, o que acontece com a fração? Acontece o seguinte, se eu aumento o denominador, o valor final da fração diminui. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Se eu fizer aqui 210 dividido por 2, isso aqui vai dar 105. Se eu fizer 210 dividido por 3, isso vai dar 70. Então veja, ó, aumentei o meu denominador e diminuí o valor final da minha fração. Então isso aqui é outro exemplo de inversamente proporcional. Nós vamos ver isso com calma, tá na hora de falar das grandezas, mas só para mostrar para vocês aqui que eu estou aumentando o denominador, está diminuindo o valor da fração. Agora, respondendo o que ele perguntou, qual que é o valor da menor parte? A menor parte vale 70. E aí eu resolvi esse problema aqui. Bom, então falamos um pouco aqui sobre inversamente proporcional, né? Trabalhamos aqui com esse exemplo de somar duas partes dando 175. Falando então agora sobre grandezas inversamente proporcionais, vamos falar de novo sobre grandezas físicas aqui. Então eu tenho aqui a pressão é igual força dividido por área. Então se eu tenho aqui uma situação assim, eu tenho uma superfície e eu tenho aqui um cone e esse cone aqui está recebendo uma força para baixo. Aqui nessa superfície, no contato entre o bico do cone e a superfície, vai ser gerada aqui uma pressão. E nesse contato aqui também, eu tenho aqui, ó, uma área, que eu vou chamar aqui de área 1. Outra situação aqui, se eu tivesse outra situação em que esse cone ele tivesse com a ponta gasta, tivesse nessa situação aqui, ó, eu aplicasse exatamente a mesma força aqui também teria pressão, que vai ser a pressão da situação 2, aqui a pressão da situação 1. Aqui também vai ter a área da situação 2. Bom, se eu olhar esse contato aqui de forma ampliada, eu vou ver que o contato entre a ponta do cone e a superfície é um círculo. Então vou ter um círculozinho aqui de contato. Quando eu tenho a ponta do cone desgastada, o que acontece? Esse contato aqui gera uma área maior. Gera uma área maior aqui. Então vamos ter situações desse jeito aqui. Pensa você assim, se você pega um prego e pressiona contra a sua pele, certo? Vai doer mais se o prego tiver com a ponta afiada, como no caso 1, ou se tiver com a ponta gasta, como no caso 2. No caso 1, a ponta afiada vai fazer doer mais na sua pele que a ponta gasta, certo? Se você forçar um prego contra a sua pele, vai doer mais se tiver a ponta afiada do que se tiver a ponta gasta, como aqui. Você vai fazer a mesma força, mas vai doer mais nessa situação do que nessa situação. Por quê? Porque aqui, essa área menor vai dar maior pressão, certo? Então eu vou ter assim, ó, que a pressão 1 vai ser maior que a pressão 2, ok? Mesmo aplicando a mesma força, porque alterou a área. Então veja o que aconteceu, ó. Com a fórmula da pressão, a gente vai ter o seguinte: eu aumentei a área, o que aconteceu com a pressão? Diminuiu, ó. A área aqui
tem a pressão 1. A área aqui tem a pressão 2. Essa área é maior do que essa, porém essa pressão é menor do que essa. Então eu aumento a área e eu diminuo a pressão se eu aplicar a mesma força. Nesse caso aqui, a força é a constante de proporcionalidade e a área e a pressão são as variáveis que eu estou avaliando. Então eu estou vendo aqui que se eu aumento a área, eu diminuo a pressão mantendo a força constante. Então veja que a pressão é inversamente proporcional à área, tá? Ou seja, se eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Isso que significa ser grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui. Então, escrevendo isso aqui, então tá aí, ó, quando a área aumenta, a pressão diminui. Quando isso acontecer, quer dizer que as duas grandezas são inversamente proporcionais. E onde que vamos usar isso aqui? Vamos usar essa questão das grandezas serem diretamente ou inversamente proporcionais para resolver problemas com regra de 3, tá? Vai ser super importante entender se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais para resolver a regra de 3. Vai ser o assunto da próxima aula, né? A regra de 3, e nós vamos ter que ter em mente essa avaliação se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais para resolver a regra de 3. Então vimos os conceitos de razão e proporção e agora podemos partir para os próximos assuntos, que são regra de 3. Vamos usar os conceitos dessa aula de razão e proporção, principalmente a avaliação se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional na solução de problemas com regra de 3, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Compartilhe no Facebook, WhatsApp, onde você tem rede social aí, beleza? Um abraço do professor Ediel, até o próximo vídeo e por hoje é só.